Um órgão responsável pela gestão, preservação e difusão do patrimônio documental do país. Estou falando do Arquivo Nacional. A principal instituição arquivística brasileira tem 184 anos de existência e possui papel fundamental na administração pública federal e na preservação da memória nacional. A sede no Rio de Janeiro e a coordenação regional no Distrito Federal conservam um vasto e rico acervo que conta parte importante da história do Brasil. Integrante da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Arquivo Nacional é também o órgão central do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, o SIGA. E se você quer saber mais sobre esse grande guardião de parte da nossa história, fica aqui comigo. Eu sou Roberto Camargo e esse é o tema de mais um episódio do MJSP em Foco, que está só começando. E para entender melhor o início do Arquivo Nacional, a gente já começa essa edição com o nosso mergulho na história. Previsto na Constituição de 1824, a primeira do Brasil independente, o Arquivo Nacional nasceu em 2 de janeiro de 1838 e foi chamado na época de Arquivo Público do Império. O acervo tem documentos datados desde o final do século XVI e arquivos que foram trazidos de Portugal com Dom João VI, constituindo uma importante documentação do período da presença da Corte no Brasil. Sob a guarda do Arquivo Nacional, há milhões de documentos textuais, milhares de fotografias e negativos, caricaturas, charges, cartazes, desenhos, além de filmes, registros sonoros e uma coleção de 8.000 livros raros. Alguns itens e conjuntos foram considerados patrimônios da humanidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura, devido à importância histórica. Entre eles estão a Lei Áurea, os autos da devassa da Inconfidência Mineira, documentação sobre a entrada de imigrantes no Brasil, a Guerra da Tríplice Aliança e os fundos da Rede de Informações e Contra-Informação da Ditadura Militar. Um verdadeiro tesouro preservado, não é? Para começar essa conversa cheia de curiosidades, eu convido a historiadora Carmen Moreno. Ela trabalha na Coordenação Geral de Acesso e Difusão Documental do Arquivo Nacional. Olá, Carmen! Conta pra gente sobre como foi o início do Arquivo Nacional, onde ele funcionava e qual era o contexto do Brasil naquela época. Bom, o arquivo já estava previsto na Constituição de 1824, né? Mas ele só foi criado em 1838. E na época o nome dele era Arquivo Público do Império. Nessa época, na verdade, foram criadas outras instituições de documentação. Foi uma época muito importante assim, para essa área. Começou-se a se pensar muito sobre essa questão da documentação e da memória. Desde que ele foi criado, em 1838, aí foi aumentando a missão dele, né, de guarda de documentos. Ele primeiro tinha a guarda de documentos históricos, e aí foi crescendo o acervo e foi crescendo a necessidade de espaço para guardar esse acervo. A primeira sede dele foi então, agora a Rua 13 de Maio, né, que era um edifício do Ministério do Império, que ele era subordinado. Aí depois ele passou pelo Recolhimento do Carmo, que é na Praça 15, e ficou de 1906 a 1984 na outro lado da Praça da República, na Praça da República 26, que era um prédio que era do Museu Nacional. Foi mudando sempre, ele foi mudando de nome, né, com a República, e foi mudando a missão. E aí ele passou a ser responsável por recolher toda a documentação da Administração Pública Federal. Com isso, ele precisou de bem mais espaço para conseguir guardar essa documentação. Aí, em 1984, por conta disso, ele conquistou esse conjunto que ele ocupa hoje, né? Que é do outro lado da praça, na Praça da República 173. Mas, assim, a gente continua precisando de espaço. E nessa trajetória de 184 anos, o arquivo se mantém vivo, acompanhando a evolução dos tempos. Quais as principais mudanças ao longo desse percurso? Eu acho que a gente pode dizer que a principal evolução foi a reflexão sobre a preparação dos acervos para serem recolhidos e a busca de novas tecnologias para ampliação do acesso, porque a partir de 1991 o arquivo se tornou o órgão central do Sistema Nacional de Arquivos e ele tem a finalidade de executar gestão, recolhimento, guarda, preservação e restauração do acervo arquivístico de toda a administração pública federal e também de documentos privados e outros tipos de documentos. E para garantir o acesso público
ele incrementou o desenvolvimento de um banco de dados. O CIAN, que é o Sistema de Informações do Arquivo Nacional, é um sistema que começou a ser desenvolvido em 2000 e reúne informações sobre todo o acervo mantido. E também, outro esforço importante foi a digitalização dos documentos. Isso agiliza o acesso às informações demandadas pelo público. Hoje, com as novas tecnologias, o cidadão pode acessar os documentos digitalizados pelo computador sem sair de casa. A gente pode dizer que essa comodidade atraiu mais usuários para o Arquivo Nacional? Tem também uma estimativa de quantos visitantes vocês recebem por mês? Bom, a gente pode dizer que isso certamente foi fundamental na pandemia. O arquivo ficou fechado por 2 anos e o atendimento foi realizado toda a distância pelos servidores de trabalho remoto. E também outra inovação desse período foi o fornecimento de certidões totalmente online. De 2019 para 2020, houve um aumento de 30% nos documentos acessados. E quanto à questão de quantos visitantes, quer dizer, a gente recebe não só usuários buscando consulta, como aqueles que participam das ações educacionais, né? Então, assim, em média, 30 mil pessoas procuram o arquivo por ano, com exceção de 2020, que não houve esse acesso presencial. Mas esse público procura o arquivo para consulta ou para visitas. E quais os tipos de documentos mais acessados pela internet? Quantos acessos online, em média, o Arquivo Nacional registra por mês? Os documentos mais acessados do Arquivo Nacional são aqueles relativos à entrada e registro de estrangeiros. Também, hoje em dia, se consulta muito online os documentos de registro civil. Esses documentos de registro civil, eles dominavam a consulta presencial até 2017. Mas aí houve um esforço de digitalização desse acervo e aí ele foi todo disponibilizado online. Então, é a grande demanda da gente. Em termos de números, assim, mensalmente, são acessados cerca de 880 mil registros de base de dados e visualizados cerca de 150 mil representantes digitais dos documentos. Além de facilitar a pesquisa e o acesso do público aos mais diversos conteúdos, a digitalização também ajuda a preservar os documentos originais, não é? Explica pra gente esse processo de armazenamento que hoje serve de referência até para outros órgãos e empresas. Ajuda a preservar porque evita o manuseio dos originais, né? Mas demanda várias ações para permanência e preservação desses documentos digitais, inclusive no que diz respeito ao armazenamento. A gente tem um programa que é o AN Digital, que cuida da gestão e do recolhimento dos acervos e meio digital da Administração Pública Federal. E o Conselho Nacional de Arquivos também, que é um órgão vinculado ao Arquivo Nacional, lançou diretrizes para a implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Porque o que acontece? Muitos documentos da administração pública já são produzidos inteiramente de maneira digital. E o arquivo tem que se preparar para receber esses acervos, não só os NAP digitais, como aqueles digitalizados, garantindo, né, a integridade e a fidedignidade, porque acervo digital é um acervo muito fluido, né? Então, a gente precisa de várias normativas e, assim como o acervo físico, a gente precisa de espaços de armazenamento para cumprir a nossa missão, né, de gestão, recolhimento, guarda e preservação. Como já dissemos aqui, o Arquivo Nacional é o órgão central do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, o SIGA. Esse é um sistema estruturante da Administração Pública Federal, que foi instituído pelo Decreto 4.915 de 2003. Para falar mais sobre o sistema e outras funções do Arquivo Nacional, eu chamo para nossa conversa a Maria Elisa da Cunha Bustamante, que trabalha na equipe de Educação em Arquivos da Coordenação de Pesquisa, Educação e Difusão do Acervo do Arquivo Nacional. Maria Elisa, explica pra gente como funciona o SIGA. Bom, esse sistema, ele organiza não só os documentos que já estão nos arquivos, mas também o modo, a forma desses documentos, como eles são gerenciados, quando eles estão nos órgãos, como eles são organizados para, no momento que eles deixam de ser documentos de uso corrente dentro dos órgãos que os produziram, para entrarem no Arquivo Nacional, eles estarem todos no mesmo padrão e bem organizados. Agora, uma curiosidade. Você pode nos dizer, por exemplo, qual é o documento mais antigo do acervo do Arquivo Nacional? Em termos de documentação arquivística, o documento mais antigo que nós temos é um documento que está no fundo privado da Ordem do Carmo, que é uma estrutura de venda da casa de uma pessoa do Silvério, que é de 1563. Nós também temos o livro 24 do primeiro ofício de notas do Rio de Janeiro,
que foi criado em 1565, mas o livro que sobreviveu é de 1594. Ele foi inteiramente transcrito na década de 1940 e está disponível na rede de computadores, no Sistema de Informações do Arquivo Nacional, SIAN. E que outros tipos de documento o Arquivo Nacional guarda? Além dos escritos, guarda também conteúdos audiovisuais e sonoros? Nossa, nós temos mais de 2 milhões de fotografias, milhares de mapas, cartazes, charges, documentos sonoros. A gente tem documentos sonoros de todos os formatos, desde discos de goma laca, vinil, CD, e a gente está entrando muito documento digital agora, natos digitais, digitalizados. Se você pensar num tipo de documento que a gente fita uma TIC, cassete, tem de tudo. Inclusive tridimensionais, no fundo de marcas e patentes, que era de um órgão que precedeu a existência do INPI. Que bacana! E quais os principais eventos e ações promovidos pelo Arquivo Nacional atualmente? Bom, o arquivo tem, que a gente chama da nossa tarefa habitual, 3 missões principais do arquivo, né? Que é a gestão da documentação. Nós temos as atividades de processamento e preservação do acervo e preservação e conservação permanente. E nós temos as ações de acesso e difusão, porque não basta guardar. Esse acervo documental é da população e ele tem que ser disponibilizado à população. Então, temos sistemas e bases de dados que a população pode acessar e oferecemos diversas iniciativas de difusão, como exposições, publicações de livros, de revistas, seminários, debates, oficinas de treinamento. Pode perguntar que o arquivo tem. E, Maria Elisa, o Arquivo Nacional também vai ter atividades especiais nesse ano que celebra o bicentenário da independência? Sim, o Arquivo Nacional começou a se preparar para o bicentenário desde o ano passado. Foram localizados em nosso acervo alguns fundos documentais específicos relativos à independência. Esses fundos já estão todos digitalizados e disponíveis na nossa base de dados. O arquivo está preparando um número especial da nossa revista de divulgação científica, a revista Acervo. Para o segundo semestre desse ano, haverá uma exposição presencial sobre o bicentenário da independência, utilizando documentos de nosso acervo. E nós estamos realizando, eu acho que de 2 em 2 meses, ciclos de debates com temas relativos ao bicentenário e realizando uma oficina para professores para mostrar para eles os documentos do Arquivo Nacional relacionados à independência e como eles podem usar esses documentos em sala de aula, para falar da independência com base nesse acervo documental que nós guardamos aqui no Arquivo Nacional. E para fazer todo esse trabalho, o Arquivo Nacional conta hoje com cerca de 460 servidores federais, divididos entre a sede no Rio de Janeiro e a coordenação regional em Brasília, além de equipe de servidores terceirizados. São arquivistas, historiadores, cientistas sociais, além de químicos e biólogos, para tratar da saúde dos documentos. Também há pessoas formadas em museologia e em artes para fazer os pequenos reparos ou conservação do acervo e profissionais de tecnologia para garantir segurança aos sistemas de informação. Agora, quem participa com a gente é a doutora em História, Cláudia Heinemann, servidora do Arquivo Nacional no Rio. Olá, Cláudia. Explica pra gente qual a importância de se preservar a memória arquivística de um país. Olha, é até difícil a gente dizer como não seria importante, não é? Porque o patrimônio arquivístico de um país, ele integra uma história do país e as várias histórias, né, que tem a ver com a memória dos distintos grupos, das culturas. Não existe só uma grande história, mas existe também as formas de reconhecimento, de formação das identidades, da memória de grupos. Então, você tem uma relação de memória e história, não só de história, que emana desses acervos, né, que está registrado nesses conjuntos. E esses arquivos, eles pertencem à coletividade, né, é o Arquivo Nacional. Né? Então, eu acho que eles são um registro da nossa cultura, do conhecimento, da ciência, da política, né, da nossa consciência histórica mesmo. Cláudia, o rico acervo do Arquivo Nacional é fonte de uma infinidade de pesquisas, não é? Quais os principais temas de interesse acadêmico? O acervo do Arquivo Nacional, ele realmente oferece possibilidades praticamente infinitas, né, como você falou. Então, é até difícil a gente destacar alguns temas, mas certamente tem um
que se a gente for pensar, por exemplo, no concurso que o Arquivo Nacional promove desde 1991, que é o Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa, uma coisa que é perceptível, né, que chama atenção, é que em todos esses anos nós tivemos trabalhos que versaram sobre o tema da escravidão. É um tema recorrente que não é à toa. São fontes muito contínuas, né, e densas e ricas, né, que o acervo do Arquivo Nacional oferece tanto no período colonial quanto durante o Império, né? Além disso, tem muitos trabalhos que abordam toda a questão da formação do Estado. É importante a gente apontar, por exemplo, do ponto de vista dos 200 anos do Ministério da Justiça, o potencial que oferece para temas que são caros da pasta, né? Por exemplo, os povos indígenas, uma história da polícia, a questão dos menores, toda a questão da conceituação, do enfrentamento da criminalidade. Então, são temas que são muito fortes nesse acervo. Cláudia, você pode também destacar para a gente algumas curiosidades do acervo e peças mais raras ou pitorescas? Certamente. A gente tem aqueles documentos que carregam, né, muita simbologia e condensam problemas, questões da sociedade brasileira. Por exemplo, pensar que o Arquivo Nacional tem todas as constituições, né, os originais, quero dizer. Mas, além disso, uma linha que a gente poderia seguir para pensar nesses documentos assim, mais, digamos, extraordinários, né, que se destacaram, é a participação do Arquivo Nacional no programa Memória do Mundo, com a Unesco. Então, exemplos, a Lei Áurea, certamente, os autos da Devassa da Inconfidência Mineira, que o Arquivo Nacional tem os originais, e conjuntos muito interessantes, como as relações de vapores, né, que é a entrada de estrangeiros no Porto de Santos, que é uma história da imigração. Do ponto de vista de uma nominação internacional, o Arquivo Nacional também participou com outras instituições, né, da Guerra da Tríplice Aliança, que também é um evento de grande importância na história do país. E lembrando também um processo internacional com várias outras instituições, que foi denominada a Rede de Informações e Contra-Informação, né? Do fundo do SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, além de outros órgãos que tiveram uma atuação assim, mais específica entre os anos de 1964 e 85. Eu já mencionei aqui que, além da sede no Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional possui uma coordenação regional em Brasília, no Distrito Federal. Essa coordenação, criada em 1975 pelo Ministério da Justiça, foi batizada originalmente como Divisão de Pré-Arquivo. Tudo começou nas dependências da Biblioteca Central da Universidade de Brasília. Em 1980, ocorreu a primeira mudança, ainda em caráter provisório, para as instalações da Imprensa Nacional. Mas, desde o ano 2000, a agora conhecida pela sigla COREG ocupa a sede permanente, um prédio adjacente à Imprensa Nacional e à Advocacia Geral da União. E para contar mais sobre o trabalho de Brasília, quem fala com a gente é o Pablo Franco, que é supervisor da equipe de acesso e difusão de acervos na coordenação regional do Arquivo Nacional no DF. Então, Pablo, quais as atribuições da coordenação regional? A coordenação regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal, hoje em dia, ela funciona como um mini arquivo nacional, porque a gente tem as mesmas funções da sede: atendimento ao público, tratamento técnico do acervo, conservação e preservação da documentação. Mas, além disso, a gente tem uma atribuição muito importante, que é oferecer assistência técnica aos órgãos da Administração Pública Federal. Por que isso? É para garantir que essas instituições do Executivo Federal façam a gestão de documentação da maneira correta e, com isso, que a documentação de caráter permanente, ou seja, a documentação histórica, possa vir para o Arquivo Nacional, né? E a documentação que está sendo produzida e acumulada por esses órgãos possa ter uma destinação final correta e possa também ser transparente para o público, né? Então, essa é basicamente as atribuições da coordenação regional atualmente. E que tipo de documento pode ser encontrado em Brasília? A gente recebeu a primeira documentação, foi o acervo do Ministério de Viações e Obras Públicas, em 1978. A documentação mais antiga que a gente tem é do período colonial, de 1746, e a mais recente já foi recebida em 2020. A maioria dos nossos acervos tratam sobre repressão política e violação de direitos humanos durante o período da ditadura militar, de 1964 a 1985. E outra documentação que merece destaque são os documentos de entrada e registro de estrangeiro em território brasileiro. E a gente tem essa parcela significativa dessa documentação aqui em Brasília. Bom,
E assim, com a bagagem cheia de história e mais conhecimento, chegamos ao fim desse episódio do MJSP em Foco, com produção de Rosa Amélia de Abreu e Ariane Póvoa e edição de Ana Gabriela Salles. Agradeço a todos os nossos entrevistados. Eu sou Roberto Camargo e te espero no próximo podcast. Até lá! Bicentenário MJSP. Justiça e segurança pública cada vez mais fortes.